Bom dia, ferinhas, tudo bom? Meu nome é Michel, eu sou professor de Geografia da ERM Fernando Mota e a gente vai falar agora sobre o tema de redes e hierarquias urbanas. É um tema muito interessante, por quê? Porque tem a ver com todo o cotidiano, né, de todos nós que moramos em grandes e médias cidades, ou em qualquer cidade de uma forma geral. E a gente precisa compreender exatamente como se estruturam, né, ou quais são as relações que se estabelecem, sejam relações econômicas, sejam relações políticas, sejam relações de infraestrutura, entre as diversas cidades. E é exatamente aí que surge essa conceituação do que seriam então as redes urbanas, né? E a hierarquia urbana a gente vai compreender que seria a forma como as cidades se comportam, né? Ou seja, qual o nível de influência das cidades em relação às outras. E a gente chama isso de hierarquia. Mas a gente vai falar, né, ao longo da aula, a gente vai entrar nesses temas de rede e hierarquia urbana, tá certo? Bom, o que seriam as redes urbanas, né? Primeiro porque essa palavra redes, né? Claro, a rede, vindo aqui para o meu slide, ó, veja esse desenho inicial aqui, né? Percebam, o que é que esse mapa aqui, o que é que eu percebo? Algo como uma teia, né? Algo como uma rede, né? E o que seria isso, professor? Esses raios saindo de pontos. Então você tem os principais pontos ou cidades principais e esses raios seriam os níveis de influência, os níveis de compartilhamento de infraestrutura, de informação entre as cidades, de forma que quando você coloca isso no mapa, né, aí no seu visor você vai ver, quando você coloca isso aí no mapa, fica parecendo uma teia, fica parecendo uma rede, né? Então, daí a geografia usar o termo, né, redes urbanas, tá certo? Eu estabeleci um conceitozinho aqui no quadro. Vamos aqui no quadro. Estabeleci um conceito, né? O que seria a rede urbana? É uma interligação que se estabelece a partir do fluxo de pessoas, mercadorias, capitais e informações entre as cidades, tá? Também eu acrescentaria aí esse compartilhamento de infraestrutura entre as cidades, ok? Então, fluxo de pessoas, migrações, né? Então, como é que uma cidade influencia a outra em termos de migrações, tá? Por exemplo, aqui em Recife, todo mundo sabe que muita gente mora em Igaraçu, muita gente mora em Jaboatão, e aí esse deslocamento das pessoas, muitas vezes trabalham em Recife, moram em outra cidade, né? Tem até um termozinho, migrações, nos estudos de migrações, provavelmente o professor que vai trabalhar o tema migrações vai falar, chama-se de movimentos pendulares. A pessoa vive numa cidade, por exemplo, aqui em Pernambuco, sei lá, Abreu e Lima, ela vai para lá, dorme, acorda e pega o ônibus, volta para Recife, trabalha o dia inteiro, estuda o dia inteiro em Recife, e de noite ela volta, né, para a sua cidade para dormir. São também chamadas cidades dormitórios, né? Mas esse tema é um tema de outra aula. Então, vamos lá. A rede urbana é essa interligação do fluxo ou da migração de pessoas, né? A forma como as cidades atraem as pessoas, as relações que se estabelecem, por exemplo, nas produções e consumos, o que são mercadorias, e o fluxo de capital e informação, tá? Voltando aqui. Então, percebam, quando você fala, se você comparar Recife, né, São Paulo, ou Recife, Petrolina, então você vai perceber que existem níveis diferentes, tá? Existem níveis diferentes dessa influência que a gente estava falando aqui no quadro, né? São Paulo, é claro que, por exemplo, no Brasil, São Paulo tem uma enorme influência, tá? Então, São Paulo é considerada no Brasil uma chamada metrópole. Seria um tipo de metrópole nacional ou metrópole internacional, porque ela também tem influência internacional. Já Recife, em relação a São Paulo, é uma metrópole regional, né? Ou uma metrópole nacional também, dependendo do parâmetro, se a gente estiver usando parâmetro nacional. Então, percebam que São Paulo tem uma enorme influência, muitas coisas que vêm, muitas mercadorias, pessoas, o fluxo de pessoas, Recife e São Paulo, sempre se dá de uma forma no sentido mais São Paulo, Recife, né? Então, muita gente migrou e migra ainda de Recife para viver em São Paulo, para morar em São Paulo, trabalhar, estudar, tá? Claro que nas últimas décadas a gente tem uma diminuição desse fluxo, mas essa atração de São Paulo
por exemplo, para outras cidades do Brasil, é uma atração que todo mundo sabe que é real, né? É fato isso, tá bom? Então, por exemplo, São Paulo, voltando aqui para o meu mapa. São Paulo, aqui tem um mapa, não sei se vocês vão ver aí no visor de vocês. Esse mapa menor que tem aqui na parte superior do visor. São Paulo, você tem São Paulo, e perceba que São Paulo acaba exercendo influência sobre diversas outras cidades. E que influências são essas? Sejam influências em comunicação, sejam influências no capital capital econômico, seja influência na produção e consumo de mercadorias, seja influência no fluxo de pessoas. Então, essas teias que vão se dispensando de uma cidade a outra, a gente chama isso de rede urbana, né? Que é essa interligação entre uma cidade, entre várias cidades, uma cidade e outra do país, ou até mesmo do mundo. Ok? Então, por exemplo, eu gosto muito de pensar no exemplo, né? Recife. Vim aqui para o quadro, para a gente tentar. Eu gosto muito de interagir aqui. Então você tem uma cidade, sei lá, Recife. Olinda. 2 pontos aqui, tá? Recife, Olinda. Eu vou dizer Abreu Lima, aqui. Abreu Lima, por exemplo. Abraço aí, pessoal de Abreu Lima. Então vejam. Recife acaba exercendo uma influência de produção, de capital. Então muita gente trabalha em Recife, vive em Abreu Lima. Tá? Muita gente de Abreu Lima também vive e trabalha em Olinda. Você tem uma avenida principal que liga Recife. Então você tem um compartilhamento de infraestrutura que liga Recife a Olinda. Um exemplo, a Avenida Agamenon Magalhães, que todo mundo conhece aqui. Tá? Então, por sua vez, também temos algumas vias de influência, ou seja, percebam que vai se formando uma conexão entre essas cidades. Essa interligação, essa interconexão é exatamente a rede urbana. Né? Então Recife faz parte da rede urbana da região metropolitana, da sua região, já que Recife é a capital. Né? Então é a região metropolitana do Recife. Okay? E o que seria então as hierarquias, a hierarquia urbana? Eu quero chamar a atenção de vocês que existem 2 modelos de representação da hierarquia urbana. Inclusive, acho que recentemente caiu uma questão do Enem que fazia essa análise que a gente vai fazer agora, tá? No visor de vocês. Nós temos um esquema clássico, onde as relações que se estabelecem entre as cidades são relações diretas no sentido das menores cidades para as maiores cidades. Ainda no visor de vocês, vocês vão perceber que, por exemplo, existe um esquemograma aqui, né, que vai mostrar esse esquema clássico. Como é que seria esse esquema clássico? Como é que a gente interpreta isso, né? Como é que a gente interpreta aqui isso, tá? Por exemplo, se entendia antigamente que as cidades se estabeleciam num esquema direto apenas entre as cidades de menor porte para as cidades de maior porte. Então, uma empresa que estava, sei lá, no interior aqui de Pernambuco, vamos dizer uma cidade como Vertente do Lério. Né? Então, uma empresa que está em Vertente do Lério, antes para fazer uma solicitação ou uma compra, ela precisava abrir ou precisava ter uma filial em Recife, e Recife, por sua vez, a filial fazia a compra de São Paulo. Então percebam que é uma interconexão clássica, né? Recife sendo a metrópole regional, a cidade local se conectando com a cidade superior, e aí Recife fazia essa conexão com São Paulo, dentro desse exemplo que eu estou usando. Né? Então percebam que é uma interconexão direta. Okay? Só que isso tem mudado, a internet, o fluxo de informação, tudo isso mudou essas conexões entre as cidades. Então a empresa, mesmo a empresa que está lá em Vertente do Lério, uma empresa que está em Iati, né? Abraço pessoal de Iati, cidade muito bonita. Então, mesmo uma empresa que está ali, ela hoje consegue fazer um fluxo de consumo e produção direto com São Paulo. Então ela pode entrar em contato com a empresa e fazer esse transporte, esse fluxo de mercadoria, né? E da produção e consumo dela. Então,
Nesse sentido, o que é que se fala? Que atualmente essa conexão ou essa hierarquia urbana mudou. Nós não temos mais aquele esquema clássico em que as cidades se conectavam da menor necessariamente e simultaneamente para a maior. Hoje em dia você tem algumas cidades que vão se conectar com a metrópole principal ou nacional, aqui no meu esquema aqui, fazendo análise comigo. Então você tem uma cidade local, por exemplo, Iati. Iati consegue tanto ter um contato direto com Recife, que é uma metrópole regional, como também ela pode ter um contato de fluxo de produção e consumo e migrações para a metrópole nacional, que é São Paulo, né? Então você consegue muito bem hoje fazer um transporte de uma cidade do interior para uma capital. Antes não, antes esse fluxo tinha que necessariamente passar da menor para a cidade maior. Então, voltando aqui no visor de vocês, percebam que essa rede urbana atual, né, dentro do entendimento de hierarquia, ela modificou. Todas as cidades estão hoje interconectadas, sem necessariamente seguir uma regra, né, do menor para o maior. Então, a cidade menor ela pode ter um contato com a metrópole global, que pode ter um contato com a metrópole regional ou a metrópole nacional. Okay? Esse é o entendimento do trabalho, né, da rede e hierarquias urbanas. Então, o que seria essa hierarquia urbana? Essa hierarquia urbana nada mais é do que a influência que determinadas cidades exercem umas sobre as outras e essa interconexão que se dá em redes. Ok? Então, na hierarquia urbana, as cidades elas se classificam como? A gente tem aí nesse slide, ó, interagindo aqui, a gente vai classificar as metrópoles as metrópoles globais. Por exemplo, Nova York, Londres, né? Percebam como é a influência dessas cidades. Então, está tendo um protesto na cidade de Nova York. Percebam como isso influenciou outras cidades. Aí São Paulo foi lá, fez um protesto, Recife fez um protesto. Então, existe uma conexão também dos fluxos de informação. Não é só a conexão dos fluxos de pessoas, de mercadorias, mas o fluxo de informação também. Então, metrópoles globais são aquelas cidades que têm influência internacionais. Tá? As metrópoles nacionais seriam cidades como São Paulo, que tem uma grande influência no seu território, no país, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. As metrópoles regionais, como Recife, tá? Fortaleza, Salvador. Nós temos as chamadas cidades ou centros regionais. Caruaru, por exemplo, seria um centro regional. Caruaru é uma cidade que ali no agreste pernambucano exerce forte influência econômica do fluxo de pessoas, né? As pessoas fazem, eu vou para a feira de Caruaru, eu vou para Toritama. Então as pessoas saem de diversos lugares do estado ou daquela região, né, do agreste para aquela cidade de Caruaru, por exemplo. Petrolina também, né? Então você fala de Caruaru, a gente está falando aí dos chamados centros regionais. E por último, as cidades de menor porte ou de menor porte, como seriam classificadas então como cidades locais, né? Você pode pensar em Iati, vertente do Lério, Surubim, tá certo? Abraço aí pro pessoal do Surubim. Ok? Então vejam, esse é o entendimento geral que a gente tem sobre redes e hierarquia urbana. Espero ter colaborado com vocês, estudem, continuem se dedicando e até a próxima aula. Tá bom?